abra sua Bíblia comigo, eu quero o livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo capítulo 16, eu vou ler o verso 33. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e o coloque-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos para ouvir falar de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. E eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de um elemento muito especial na Bíblia Sagrada, o vaso. E exatamente por conta da época e da sua utilidade, a Bíblia muitas vezes vai chamar ele de vaso de barro. Vamos começar a entender nessa noite o que é o barro. O barro é uma espécie de argila, um pó avermelhado. Põe para mim, Felipe, por favor. E lá em Israel tem as montanhas de Edom, chamado as montanhas de Edom, porque Edom significa vermelho, exatamente porque tem esse tipo de pigmentação. Esse pó avermelhado, né, que é chamado de barro, ele sem se misturar, ele é só um pó, né? Mas a partir do momento que ele entra em contato com a água, a sua substância ela se transforma, né? E ela começa a ser facilmente moldada. Você trabalha muito fácil com esse material. Então a Bíblia vai dizer para nós, vai falar de barro, de vaso de barro 22 vezes, de forma literal e de forma profética, linguagem profética. A palavra vaso de barro em hebraico é shikenos, S-K-E-N-O-S. E por muitas vezes, no singular, ele é traduzido apenas como um objeto, como um receptáculo, ou seja, aquilo que é criado para receber alguma coisa. Mas no plural, em algumas versões, pode-se traduzir como objetos de casa, bens, móveis ou propriedades. O vaso era criado para diversos tipos de coisas. Não existia uma forma específica. Vários tipos de vaso, formas, eram definidos por conta daquilo que ele ia receber. Então entenda uma coisa nessa noite: ninguém cria um vaso sem destino, sem propósito. Todo vaso criado, ele tem um propósito. Ou ele vai receber líquidos, água, azeite, vinho, ou ele vai ser um receptáculo de cereais, de farinha, ou ele vai ser um vaso de decoração, vai receber flores dentro. Nenhum vaso é criado de forma aleatória. Então, algumas vezes na Bíblia Sagrada, nós não vamos encontrar apenas a palavra vaso de barro. Nós vamos encontrar duas outras palavras que são sinônimos, mas são traduzidas de forma diferente por conta do material que ele recebe. Então, a primeira você já sabe, o vaso de barro. Põe para mim, Felipe, por favor. Essa é a mistura com a água. Você começa a ver que a densidade muda, a textura muda e começa a se tornar uma massa muito fácil de trabalhar. Passa para mim, por favor. Esse é o vaso de barro. Esse é o vaso original, que a Bíblia Sagrada fala. Ele servia para receber líquidos,
farinhas, cereais, mas também podia ser desenhado por fora, receber um capricho no desenho por fora, para se tornar um vaso de decoração, né? Para receber flores ou algum arômata dentro dele. Então, a Bíblia vai chamar, quando se refere a ele, exatamente de vaso de barro. Mas a gente vai encontrar duas outras palavras. Quem lembra de um objeto de barro que foi usado para receber líquido? Vou facilitar para você. Para receber azeite. Não. Botija, quem falou? Botija. A botija é um vaso de barro. Qual que é a diferença da botija para o vaso de barro? O desenho dela. A botija, ela é gorda embaixo e a sua boca é estreita, porque ela é para ser preenchida com líquidos ou com farinhas finas, e aquela boca estreita exatamente impede aquilo de vazar muito, né? De transbordar. Põe para nós a botija. Isso, essa é uma botija. Normalmente as botijas têm essa asinha, né? Para ser carregada, essa orelhinha lá em cima. Observa que ela é gordinha e a parte de cima é apertada. Mas tem um outro sinônimo de vaso de barro muito utilizado. Vou te ajudar. Para carregar água. Cântaro. A Bíblia fala de cântaro. Qual que é a diferença do cântaro para o vaso de água, de barro? O cântaro, ao contrário da botija, ele é mais estreito embaixo e gordo em cima. A boca do cântaro é larga. Por quê? Precisa encher rápido, né? Tem facilidade de encher. Então eles iam nos poços. Quem que ia buscar água nos poços? As mulheres, era a função das mulheres. Então elas levavam os cântaros até os poços. E aí enchia aquilo. A boca era larga, exatamente para facilitar e encher a água. Olha lá, como é que a boca é bem mais larga que a botija. Você viu? Estrutura fina embaixo, largo em cima. Essa tem orelhinhas, mas podia ou não podia não ter, não é obrigatório. E a boca é mais larga. Então observa que nenhum desses vasos foi criado dessas formas aleatoriamente. Todos eles têm propósito. Todos eles foram especificados por aquele que o criou para ter um destino. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: nada na mão do oleiro não tem destino. Então vamos entender como é que esse trabalho funciona. O oleiro é a pessoa responsável pela produção. É o oleiro que faz essas esculturas de barro. E a olaria? O que é a olaria? É o lugar. É o lugar aonde o oleiro trabalha. É o lugar aonde acontece a fabricação desse barro. E a roda? Alguém sabe o que é roda? A roda é o objeto. É o objeto aonde o oleiro usa para a construção do barro. Põe para mim, Felipe, por favor. Olha lá, essa parte aqui de baixo, chamado de roda, é onde ele apoia essa massa de barro e começa a trabalhar nela. Põe a outra para mim que parece a roda. Aí, observa aqui, essa é um pouco mais moderna, né? Observa aqui com o pé, ele roda a roda de baixo e a de cima gira também. E ali então ele começa a dar formato à figura que ele quer. Amém ou não amém? Mas uma das características muito importantes do vaso para a gente entender é que, principalmente no Antigo Testamento, o vaso de barro tinha como característica proteger tudo que era colocado no seu interior do sol e do calor e da umidade. Então, o vaso de barro era específico para não deixar com que a comida estragasse, o vinho azedasse ou qualquer outra coisa que se colocasse dentro se deteriorasse. E aí é muito lindo quando a gente descobre que os pergaminhos achados no Mar Morto, que é o livro do profeta Isaías, foi encontrado em cavernas em Comã, que é a região desértica, né, do deserto de Massada, dentro de vasos de barro. Eles foram entrando nas cavernas como turistas para descobrir as cavernas. De repente viram vasos de barro no canto da caverna. E aí eles retiram esses vasos. Quando eles abrem, tem um livro escrito ali dentro.
um pergaminho com todas as escrituras que está hoje na sua Bíblia, junto com o livro de Isaías. Olha quantos anos se passaram, né? Milhares de anos se passaram, e esse pergaminho foi protegido, conservado dentro de um vaso de barro, contra o calor, contra a umidade, contra a chuva, contra toda influência que podia acontecer no mundo externo. Então vira para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: o que está dentro de um vaso de barro não se deteriora, não se estraga. Vira para ele e pergunta: sabe por quê? Porque o exterior não tem poder sobre o seu interior. Você pegou? Amém ou não amém? Então, esse objeto era um objeto muito importante. Toda casa tinha, todo lugar tinha. E aí a gente vai começar a encontrar esse objeto na linguagem literal, nessas funções na Bíblia Sagrada. E a primeira é exatamente essa que você leu, Êxodo capítulo 16, verso 33. Quando Moisés chega para Arão e diz para Arão: pegue um vaso de barro grande. Em algumas traduções assim, que você consiga botar 2 litros de líquido dentro dele. Quem tem essa versão? Que fala de litros. Êxodo 16, amém. E diz assim, então não era um vaso pequeno, era um vaso grande, né? Imagina uma garrafa de Coca-Cola. Oh Deus, aleluia. Deu até água na boca, né? Era um vaso grande. E ele diz, dentro desse vaso, que pode ter até 2 litros de líquido, Arão, eu preciso que você encha ele de quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Versículo 33. De maná. E ele diz, sabe por quê? Coloque o maná ali dentro, fecha, Arão, e leva na presença do Senhor. Aí ele dá o destino. Ele diz assim, para guardar-se as vossas... Ele está dizendo, o povo que virá muito tempo depois de nós vai ver o milagre que Deus instaurou sobre nós. Por quê? Porque aquilo que está dentro do vaso é conservado. Aquilo que foi colocado dentro do vaso não vai se deteriorar, não vai se perder. Então a gente vai observar o vaso de barro na função literal, guardando, protegendo, sendo objeto, receptáculo de líquidos, né? De alimentos para ser protegido e guardado. Você está aí? Diga amém. Eu vou só citar referência para a gente não perder tempo. O segundo sentido literal, a gente encontra da palavra botija, é quando a gente lê a experiência da viúva de Sarepta. Você lembra? Quando a gente falou do azeite, é aquela experiência, está em 1 Reis capítulo 17, verso 12. Quando o profeta chega lá e diz, traz um pouco de bolo para mim, ela diz, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. Então aparece aí a botija, aquele elemento de barro, gordinho embaixo, fino em cima, onde estava cheio de azeite, porque ali se guardava o líquido para a preservação do mesmo e para a utilização como objeto dentro do lar. Terceiro exemplo, de forma literal, do cântaro, a gente vai encontrar em 2 momentos extremamente importantes na Bíblia Sagrada. Primeiro em Gênesis 24, verso 16, que conta a história de Rebeca. Deus fala com Isaac e diz, presta atenção, porque a mulher que eu separei para você casar, é aquela que vai se apresentar com o cântaro de águas, e ela vai oferecer água para os meus servos e para os meus animais, e você vai saber que essa é a mulher que eu separei para você. Então Isaac passa por essa experiência, é assim que ele encontra a Rebeca. E no Novo Testamento, o texto muito conhecido de João, capítulo 4, 28, é quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço. E aí, depois de toda aquela conversa maravilhosa com Jesus, a Bíblia diz, no versículo 28, ela então, deixando o seu cântaro de água, sai de lá para testemunhar aquilo que ouviu. Então, deixa claro que o cântaro, esse vaso estreito, com a boca larga, feito de barro, era utilizado para ter o seu interior cheio de água. Era o vaso específico para receber a água. Você entendeu? Diga amém. Agora vai lá comigo em Jeremias, capítulo 18.
Jeremias capítulo 18. Agora nós vamos começar a ver a forma profética, a linguagem figurativa do vaso de barro na Bíblia. Versículo 3. Diz assim: desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou-se a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como esse olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então olha aqui para mim. Deus começa a falar com o profeta e diz assim: eu não quero apenas que você ouça a minha voz. Eu preciso que a mensagem seja gravada dentro de você de uma forma especial e diferente. Ele diz: vai ao lugar que eu estou te determinando. E ele diz para o Jeremias: desce à casa do oleiro. E aí ele desce, chega lá e ele começa a observar o trabalho do oleiro sobre a roda, aquele instrumento que nós vimos. E aí o oleiro começa a produzir, põe aquela massa sobre a roda, e a primeira coisa que o oleiro faz é limpar aquele barro. Ele esmiuça aquele barro na sua mão para tirar pedaço de pau, pedaço de pedra. Ele esmiuça aquilo porque para a utilização, para a construção do vaso, aquele barro precisa estar limpo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: ninguém se torna vaso se primeiro não for purificado na mão do oleiro. Você entendeu? Diga amém. E aí ele começa a observar aquele trabalho do olheiro. E aí a gente vai entender na linguagem figurativa e profética, Deus se comparando com o olheiro e comparando a massa do barro ao homem, ao povo, ao seu povo. Por que Deus faz essa referência? Por causa de Gênesis capítulo 2, verso 7. Quando lá no início da criação de tudo, a Bíblia vai dizer para nós: Deus fez o homem do pó da terra. Essa é a expressão, do pó da terra. E que pó da terra era esse? O barro. Por quê? Porque é uma terra fácil de se encontrar em Israel. Em tudo que é lugar que você vai tem barro. Tem uma experiência muito maravilhosa. Quando você for comigo para Israel, eu vou te levar lá para ver. Quando Naamã chegou diante do Rio Jordão, e ele recebe aquela palavra do profeta que ele tem que mergulhar por 7 vezes, e ele olha o Rio Jordão e ele diz: poxa, eu tenho 2 rios tão maravilhosos na minha terra, por que eu tenho que mergulhar nessa água barrenta? Porque o lugar onde se batizava, a força da água era muito grande, então a terra é barro, a água misturava, virava mesmo uma água da cor de café com leite. Então ele olha, aquilo dá nojo. Lembra que ele era um comandante de guerra, um homem importante. Ele olha e diz: por que eu tenho que descer nessa água suja e barrenta? Porque todo o chão, grande parte desse chão de lá é com terra, essa terra avermelhada e barrenta. Então Deus faz essa analogia e diz: é por isso que eu posso chamar o meu povo de vaso de barro, porque a essência deles é pó. A essência deles é pó de barro. Eu os fiz desse jeito. E diferente deles, eu sou o oleiro. Eu sou aquele que tem o poder de definir destinos. Eu sou aquele que tem o poder nas minhas mãos de construir para cada serviço. Não faço vasos iguais, não produzo coisas iguais. Dou destino. Eu ajo debaixo de um processo para que cada um seja cheio de algo que o defina para toda a história da sua vida. E aí ele vai começar a descrever essa experiência. Jeremias começa a escrever essa experiência. E ele vai dizer: primeiro ele limpa esse barro, ele tira essa sujeira. Depois ele coloca essa massa sobre a roda e começa a preparar aquilo que ele quer. Mas a primeira coisa que ele faz, quando ele está com a massa na mão, é enfiar a mão fechada sobre aquela massa. E enquanto a roda está girando, ele vai enfiando a mão ali dentro. E ele fica, enfia e tira, até que ele consiga ter uma forma de interior.
E aí ele vai alisando aquele interior. Ele vai preparando aquele interior. Só depois que o interior está pronto, é que ele começa a dar o acabamento externo. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar na autoridade do nome de Jesus. É tempo da igreja entender que nas mãos do olheiro, a preocupação de Deus é sempre o nosso interior, é sempre formar o homem por dentro, é sempre colocar nele aquilo que ele deseja e que ele espera, preparar a mim e a você para viver a obra do Deus Altíssimo. Depois ele completa com o exterior, porque Deus vê primeiro o coração, aleluia. E aí você precisa entender, querido, sem interior pronto não tem vaso. Se o interior não está pronto, não tem construção externa. Ninguém pode definir você ou a sua vida como um vaso. Por que, pastora? Porque Deus não cria vasos sem que antes o seu interior esteja formado. Porque Deus não pode criar homens para viverem sobre essa terra sem propósitos, sem destinos. Então Ele começa a mover dentro de mim, dentro de você, para que Ele mesmo possa dizer para que nós nascemos, para que fomos chamados. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: Deus não vai fazer somente a sua vontade. Diga para ele: desde quando você nasceu, Ele já tinha escrito o teu destino. Você entendeu? Diga amém. Ele criou você para um propósito, e só Ele sabe o que é que Ele vai colocar dentro de você. Só Ele sabe se Ele vai te chamar de botija, se Ele vai te chamar de cântaro, se Ele vai te chamar de vaso de barro, para adorno ou para ser cheio de coisas. É Ele quem define destinos sobre o barro que está nas suas mãos. Aplauda ao Senhor. Depois que ele trabalha o interior, ele processa o exterior. E aí ele dá o acabamento que ele quer. E aí fica claro para quem vê, para quem olha, e vê a forma que o barro foi formado, qual o destino dele. Qual é a promessa que Deus tem para a vida dele. Quando Deus olha para o pastor João e para a pastora Márcia, não tem como ele dizer assim: eles foram criados para serem modelos fotográficos. Apesar do pastor João não, mas apesar da pastora Márcia ser muito bonita. Por quê? Porque todo olho identifica a função pelo qual o vaso foi criado. Não tem como você olhar para o pastor João e a pastora Márcia e não dizer: foram criados para adorar ao Deus Altíssimo. Deus deu forma de adoração, está no rosto de quem vê, porque a forma que Deus faz revela o propósito que Ele colocou dentro de você. E por último, o Jeremias está observando. Depois que ele prepara o vaso, que ele enfia a mão dentro, prepara o interior, que ele cria a forma externa, que ele diz: esse é vaso de barro, esse é botija, esse é cântaro. Ele diz: tem que ir para o forno. Porque vaso que não foi para o forno não tem identidade. O que significa isso, pastora? Tem forma de vaso, tem aparência de vaso, aparentemente está pronto, mas se você botar a mão nele, a tua impressão digital marca o vaso. Por quê? Porque ele não secou, porque ele não está pronto. Então, vasos que foram construídos, mas não passaram pelo processo do fogo, eles se tornam homens e mulheres completamente influenciáveis. Qualquer um que chegue e põe a mão nele, molda ele. Qualquer um que chegue e põe a mão nele, imprime o seu DNA nele. Passa a não ser mais a imagem e semelhança do olheiro. Passa a não ter mais a forma definida pelo seu Criador. Agora ele começa a aparecer com aquilo que encostou nele, com aquilo que tocou nele, com aquilo que se aproximou dele. Pastor, o que Deus está querendo dizer para nós essa noite? Que você só se torna vaso, não é quando você está na mão do oleiro, é quando você se permite ir para o forno e enfrentar altas temperaturas,
enfrentar o calor do forno. Para quê, pastora? Porque só depois de passar do forno é que o vaso está pronto para receber coisas no seu interior. É por isso que a gente vê um monte de gente se chamando de vaso. E hoje é carinhoso, né? Você dizer, fala aí, vaso. Só que tem muito vaso declarado que não é vaso. Tem muita gente se intitulando de vaso sem ser vaso. Por quê, pastora? Tem forma, tem desenho, mas é molenga, não enfrenta o forno, não tem coragem de passar no processo de aperfeiçoamento de Deus. Ele quer parecer com vaso, mas não quer pagar o preço de ser vaso. Porque para receber o que Deus tem que enfrentar o forno. Para aguentar a pressão daquilo que Deus vai colocar em você, tem que enfrentar o forno. Deus não derrama líquidos, Deus não derrama coisas poderosas na vida do homem se ele não estiver pronto para receber. Por quê, pastora? Senão aquilo vai se misturar com aquela massa e não vai ter propósito, não vai ter destino. Você está aí? Diga amém. Abre lá sua Bíblia comigo, 2 Timóteo. Segunda Timóteo capítulo 2, eu quero o verso 20. Deus falou com Jeremias: eu quero dar destino ao povo de Israel. Eu quero trabalhar na minha mão. A Jeremias observa aqui, num determinado momento, que o oleiro está construindo aquele vaso se desmonta. E ele derruba tudo e começa a fazer de novo. Até que aquele barro, aquela massa tenha a forma que o oleiro definiu. Não há erros no destino que Deus te deu. Não há erros na promessa que Deus entregou para você. Porque quando começa a tombar, Ele desfaz e faz de novo, até ficar da forma, do jeito que Ele quer para a sua vida. O problema é que, depois de pronto, depois desse vaso passar pelo forno, não existe mais forma nem jeito dele voltar para a mão do oleiro. Por quê, pastora? Porque esse vaso que foi aprovado pelo fogo, se ele cai, se ele quebra, Deus não cola remendos, Deus não cola caquinhos. O nosso Deus é de criar coisas novas. Deus não faz reciclagem de homens. Você chega aqui, passou pela mão do oleiro, Ele te deu um destino, Ele te entregou uma promessa, Ele construiu você, botou você no forno para fortalecer você, para preparar você, para receber aquilo que Ele vai derramar, mas você se descuidou, caiu e quebrou. Aí não adianta vir com a superbonde que o mundo vende para você. É só passar uma cola transparente que ninguém vai perceber que você quebrou. Quem fez você sabe que você não está perfeito. Quem criou o destino na sua vida sabe que você não está mais da forma original como Ele te desenhou. E aí, pastora, como é que faz? Não faz, varão. É por isso que João Batista começa a anunciar: arrependei-vos porque é chegado o reino. Porque uma vez que Ele veio e você se quebrou, se partiu, agora tem que começar tudo de novo. Tem que voltar para a mão dEle, para uma nova massa, para um novo pedaço, para Ele começar a construir você de novo. E por que é tão dolorido? Porque tem que descer a casa do oleiro. E uma vez que você é vaso constituído, passado pelo fogo, o orgulho te toma, a vergonha te toma, e você prefere ficar em cacos colados do que reconhecer que tem que começar de novo para viver aquilo que Deus chamou você para viver. Você fica em caquinhos, mas não desce o oleiro e não diz para ele: eis aqui a minha vida, molda-me de novo, mas agora não tem queda, mas agora não vou vazar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Segunda Timóteo 2, verso 20.
Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro nem de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Então olha aqui para mim. Lembra que eu disse que no plural, por muitas vezes a palavra vaso de barro era traduzida como utensílios de casa? Em 2 Timóteo ele fala exatamente disso. Em uma casa nós vamos encontrar todo tipo de espécie de utensílios. E vamos encontrar vaso de barro. Diga comigo, vaso de barro. Então, não se orgulhe de ser vaso de barro. Porque não existe propósito em você ser vaso de barro se você continua vazio. Não existe propósito se você foi formado pelo olheiro, se você passou pelo fogo, mas ainda não vive aquilo que Deus destinou para você. E o que a carta de Timóteo está dizendo? Na casa nós vamos encontrar muitos tipos de vaso de barro. Olha você aqui, ó. Olha você aqui. Mas ele distingue esses vasos. Ele diz: uns vasos de honra e outros de desonra. O que ele está querendo dizer? Ele não disse que os vasos de honra estão aqui. Ele nunca disse que os vasos que ele chama de honra são os que servem dentro ou acima do altar do Senhor. Essa é a minha visão, essa é a tua visão. Quando você olha para um homem, um vaso que está aqui, você diz: olha lá, o vaso de honra de Deus. O problema é que daqui de cima todo mundo é bonito. Daqui de cima todo mundo aparece grandioso. O problema é que daí de baixo você não consegue ver o que tem aqui dentro. Você não consegue ver o que arde dentro desse vaso. É por isso que Deus nunca chamou os vasos de honra de os sacerdotes. Deus estava falando: sobre uma casa, sobre um lugar, nós vamos encontrar vasos de honra e da desonra. Porque infelizmente tem forma, são vistos como vaso, mas não estão cumprindo o propósito pelo qual o Senhor os designou. E diferente dos homens, eu os vejo como desonra sobre a minha vida. Por que, pastora? Porque você desonra a Deus quando decide viver o seu propósito, ao invés de viver aquilo pelo qual Deus te destinou. E ele olha e diz: eu tenho vasos de honra. Oh, muitos tipos. Eu tenho uns pequenininhos, eu tenho uns magrinhos, fininhos igual a Débora, eu tenho uns mais gordinhos igual o pastor Fábio, eu tenho uns esbeltos igual a pastora Érica. Mas nada disso mexe comigo, porque eu estou olhando o interior deles. Eu estou olhando para saber se eles são o que eles dizem que são. Eu estou olhando para saber se o líquido, a substância, a forma que existe dentro deles está ali para honrar e glorificar o meu nome. Porque se não tiver, querido, não é vaso de honra, é vaso de desonra na presença de Deus. Aleluia! Vasos de desonra são vasos que têm beleza, mas são vazios. Pastora, qual que é a diferença de um vaso cheio para um vaso vazio? Ah, fala sério, né, pastora? Um está cheio. A grande diferença é que se você colocar aqui um vaso vazio e colocar aqui um vaso cheio, qualquer movimento que eu faça aqui, ó, o vazio cai. O vazio se perde, o vazio quebra e se despedaça por inteiro. Por quê? Porque os que sustentam aquele vaso de pé não é a sua forma, não é o seu desenho, é aquilo que tem dentro dele. Tenta derrubar o vaso que está cheio, amigo, você vai ter que fazer uma força danada. E mesmo se você conseguir derrubar o vaso que está cheio, e esse vaso é vaso de Deus, deixa eu te dizer uma coisa: Ele vai derramar o que tem no Espírito Santo. Ele vai derramar a porção de Deus sobre a terra, assim como foi com o vaso de alabastro.
discretamente, dá uma empurradinha no teu irmão do lado. Vê se ele está cheio ou se ele está vazio. Aleluia. Vaso, eu estou cheia. Não tenta me empurrar para me derrubar, não. Porque daqui eu não caio, daqui ninguém me tira. Porque o que está dentro de mim é para glorificar o nome de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 7. Você achou? Diga amém. Temos, pois, este tesouro em vasos para que a excelência do poder seja de Deus e não. Paulo era de uma sabedoria extrema. E ele em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, ele fala assim: o que Deus colocou dentro de nós tem um valor inestimável, tem um alto preço, é um tesouro incontável, algo poderoso e glorioso. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque Ele colocou a própria versão dele dentro de você, toda a sua perfeição, a sua sabedoria, a sua autoridade e a sua glória. Quando desceu sobre nós o Espírito Santo, Ele disse: eu não quero mais fazer a morada do lado de fora, agora eu quero habitar dentro de você. Ah, vaso de barro, você sempre será pó da terra, uns mais bonitinhos que os outros, porém, aquilo que eu, o Senhor, derramo sobre você, que tem um alto preço, aquilo que eu coloco dentro de você, é que é precioso diante dos homens. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? A gente precisa entender: eu sou vaso, você é vaso, ele é vaso, ele é vaso, ele é vaso, e como vaso, todos somos pó da terra. O que faz diferença na minha vida e na sua vida? O tesouro, a unção, o poder, a autoridade, aquilo que foi derramado pelo próprio Deus para ser colocado dentro de nós. E por que ele diz: eu coloquei tesouros dentro do vaso de barro? O apóstolo Paulo diz, e ele define: para quê? Diga comigo, para quê? Aí olha para esse irmão do seu lado e diga assim: toda vez que aparece para quê na Bíblia Sagrada, Deus está explicando um porquê. O que significa? Ele está dando a função. Ele está explicando o motivo pelo qual ele fez isso. Então ele diz: para que a excelência do poder seja de e não de nós. Então entenda de uma vez por todas, querido: o que tem alto valor, que está dentro de você, não é seu, nunca veio de você, não pela sua sabedoria, não pela sua inteligência, não pelo seu feito, pelo seu sacrifício, pela obra que você construiu, pela sua bondade, pela sua humildade. Não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. E se tem tesouro em mim, e se tem tesouro em você, é para a glória dEle. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando nós estamos na mão do oleiro, aquele primeiro momento em que ainda somos massa, barro, e que Ele está nos moldando, aquele momento representa o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O que é o reino dos céus? Eu disse isso no início da campanha. É a salvação. Ele nos põe na roda e começa a nos moldar, dizendo: você entende que sem mim nada você pode fazer? Você entende
que sou eu aquele que governa a sua vida, que você precisa de um Senhor, que você precisa de um Salvador, que você precisa depender de alguém. Aí você vem no apelo, você diz: sim, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou para me dar vida e vida em abundância. Eu quero Jesus como Senhor da minha vida, eu quero Jesus como Salvador da minha vida. Aí Jesus vem e diz assim: agora você é filho, agora você tem direito à salvação. Amém ou não amém? O problema é que a fase do oleiro não termina aí. Depois que ele forma o barro, o vaso, que ele ali define o reino dos céus, ele diz: o projeto precisa continuar. Você quer ir para o forno? Você quer passar pelo forno? E quando ele te transporta para o forno, ele está dizendo: agora eu começo a trabalhar o reino de Deus sobre a sua vida. Agora eu começo a trabalhar o poder do reino sobre a tua vida. Porque o reino é conquistado por esforço. O reino você tem que passar pela prova. O reino você tem que aceitar os desafios do aperfeiçoamento de Deus, para você crescer e romper. E foi exatamente assim que aconteceu com Jesus. Primeiro Jesus desce as águas do batismo. Não precisava, mas fez, para ensinar a mim e a você. Se arrependeu dos seus pecados, confessou e disse: agora a voz do céu disse: esse é meu filho amado que eu tenho prazer. E a Bíblia diz: e imediatamente, depois que ele saiu do batismo, Deus falou para ele assim: vai para o deserto. Porque Deus estava dizendo: já fizemos a nossa parte no reino dos céus, Jesus. Agora eles precisam ver eu trabalhando o reino de Deus em você. Ele vai para o deserto, é provado pelo diabo em 3 circunstâncias extremas e poderosas. Depois que ele vence o diabo no deserto, que ele volta, a Bíblia diz: então Jesus começa o seu ministério, manifestando o reino de Deus sobre a terra. Todo vaso que passa pelo processo inteiro na mão do oleiro, que se constrói em salvação, que permanece no reino, Deus o leva a ser instrumento de proclamação desse reino sobre a terra. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 5, eu vou terminar. Números capítulo 5, eu quero o verso 17. Você achou? Diga amém. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na... Então olha aqui, vou resumir, bem resumidinho. Era um processo de quebra de maldição. Então todas as vezes que as pessoas chegavam lá confessando seus pecados, pecados graves, adultério, coisas brabas, o sacerdote dizia: no templo, no tabernáculo, eu tenho cântaros, porque esse é o vaso que põe água, lembra? Eu tenho cântaros de água. Não, o que está escrito aí na sua Bíblia? Eu tenho cântaros de água santa. E essa água é que vai ser usada para purificação. O que a palavra de Deus está querendo dizer para nós? A gente precisa entender de uma vez por todas que nós não somos vasos se não formos aperfeiçoados pelo fogo. Vaso não é aquele que tem aparência, vaso é aquele que é. Não adianta ter forma se não tem interior formado, se não passou pelo fogo, você só tem aparência, você não é. Que o vaso é aquele que pratica o destino pelo qual Deus o deu. Depois você entendeu que quando somos vasos, Deus ainda nos classifica como vasos de honra e vasos de desonra, exatamente pelo aquilo que tem dentro de nós. Ou estamos cheios, ou estamos vazios. Ou fazemos aquilo pelo qual Deus nos chamou, ou estamos só de coadjuvante, enfeitando. Eu preciso dizer para você, tem vaso que gosta de enfeitar túmulo dos outros. Tem vaso que gosta de enfeitar túmulo de gente que já morreu.
Eu não nasci para enfeitar a túmulo de quem morreu. Eu nasci para cumprir o propósito do Pai. Eu nasci para viver aquilo que Deus me chamou para viver. E eu preciso que você entenda isso. Não se contente em ser vaso. Eu posso pegar um vaso e colocar ele em qualquer lugar. Você precisa ser um vaso que está vivendo aquilo pelo qual Deus chamou você para viver. Não se contente em ser vaso. Seja cheio daquilo que Deus desejou derramar sobre a tua vida. E aí ele continua. Ele diz: no meu tabernáculo, no templo do Senhor, na igreja do Senhor, eu tenho cântaros de águas santas. Está lá num cantinho onde ninguém vê. Não está no Santo dos Santos, onde fica a arca e o menorá. Não está no lugar santo, onde tem os outros utensílios. Não está ali no átrio, onde é feito o lugar do sacrifício. Está no lugar guardadinho que ninguém dá valor e ninguém vê. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Amigo, não é aqui. Não é aqui sobre esse altar cantando, pregando, dançando que Deus vai ver você. Deus está dizendo: eu sei que na minha igreja eu tenho cântaros de águas santas, onde por muitas vezes ninguém vê. Porque às vezes os nossos olhos veem os adornados, os mais bonitos, os maiores, quando Deus está dizendo: eu sei exatamente onde estão os meus cântaros de águas vivas. Água santa era água viva, que não tinha contato com nada dessa terra. A chuva que caía do céu ia para lá, para esse vaso, e ali ele era guardado para ser usado para quebrar a maldição. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer, querido, na autoridade do nome de Jesus, para com essa bobagem. Se você estiver cheio daquilo que Deus derramou sobre você, Ele está contando com você. Ele está dizendo: é você, é aquilo que eu coloquei em você, que vai quebrar a maldição, que vai escrever uma história nova sobre a vida das outras pessoas. É quando você se derramar sobre elas. É quando você deixar a água viva fluir de você. Eu vou curar, eu vou transformar, eu vou restaurar, eu vou cumprir o meu propósito sobre a tua vida. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. O que Deus colocou dentro de você? Chamar o pessoal do louvor, os oficiais. O que Deus colocou dentro de você? Deus pode ter colocado azeite. O azeite tem alimento, o azeite curador, o azeite unge. Mas Deus pode ter colocado vinho em você. Deus pode ter colocado dentro de você uma aliança nova, poderosa e transformadora. Mas Deus também pode ter colocado a água dele, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Que é por isso que quando você começa a orar, o teu corpo incendeia. E a tua voz não sai mais normal. Aquilo que você fala não vem mais da sua mente. Deus toma você, porque Ele está sacudindo o vaso dele, dizendo: põe para fora a água que eu coloquei dentro do vaso. Põe para fora a água do agir do Espírito que eu, o Senhor, derramei sobre você. O que é que Deus colocou em você? Pastor, eu não sou desses movimentos não. Pois é. Mas pode ser que Deus tenha colocado farinha. E a farinha é responsável para trazer alimento. E a gente traz alimento de muitas formas. Se alimenta uma alma triste com abraços. Se alimenta uma alma triste, faminta, com o teu calor humano, com a tua disposição de amar. Amigo, eu não sei o que Deus colocou dentro de você, mas Ele não criou você para ser vaso vazio. Ele não criou você só para ter aparência de vaso. Chega.
Do mundo olhar para nós e dizer, crente é tudo igual. Não, não é. Porque infelizmente tem os de honra, mas também tem os da desonra. Que não só entristecem o Espírito de Deus, mas envergonham a palavra do Senhor. Porque tem forma, mas estão vazios. E nessa noite de ceia, que nós vamos ceiar o Senhor, eu quero que você diga para Deus, Deus, eu quero viver o teu propósito. O Senhor me gerou para viver um propósito. E eu não vou abrir mão de experimentar isso sobre a terra.